Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Eu sou o Fábio, tá? E hoje nós vamos estar falando sobre osteologia articular. É um tema grande, Meu Deus! mas a nossa equipe fez uma divisão legalzinha para que a gente pudesse apreender o máximo possível e pudéssemos compreender aí cada fase da estruturação óssea, né? Desde a embriologia até as articulações que a gente vai trabalhar neste vídeo. Esse cara aqui do lado é o Jack. Jack quebra ossos, então cuidado com ele, beleza? Vamos falar de osteologia? O significado da palavra vai auxiliar demais a você entender o que a gente vai estar conversando neste vídeo. Osteo vem de osso e logia de estudo de ou conhecimento relacionado a algo. Portanto, osteologia é o estudo dos ossos de qualquer animal vertebrado, é claro, mas nós vamos focar neste vídeo na estrutura do esqueleto humano, beleza? E articular está relacionado às articulações, aquelas junções das estruturas ósseas que nos permitem o movimento, certo? Vamos falar do esqueleto. O esqueleto é um dos sistemas do corpo humano que arrecadam para si diversas funções, tá certo? A começar aí pelo suporte. Ele dá suporte a todas as outras estruturas anatômicas presentes em um corpo humano, certo? Então, eles sustentam os nossos órgãos, sustentam os nossos músculos, sustentam a nossa pele, sustentam diversos sistemas no corpo. E é importante que eles estejam lá para nos garantir nosso formato físico mesmo. Olha para esse pessoal correndo aí, gente que gosta de manter a saúde em dia, né? Inclusive eu recomendo que você faça isso, não que eu faça, tanto de você manter a saúde. Os ossos nos permitem, essa é a segunda função que eu destaco, o movimento. Olha para esse pessoal correndo, eles estão utilizando ali músculos, articulações e os ossos, certo? Para fazer esses movimentos. E os ossos nos permitem essa resistência mecânica, tá bom? Os ossos também funcionam como escudo para proteção dos nossos órgãos. Veja que nós temos uma caixa torácica aqui, vários órgãos rodeados de costelas, e elas estão fazendo o quê? Protegendo os órgãos que estão na nossa região peitoral. Nós temos o crânio, que é uma caixa óssea que protege o nosso cérebro, encéfalo, hipotálamo e outras estruturas aqui nesta região do crânio, tá certo? E nós temos também as nossas vértebras, a coluna vertebral, que estão protegendo a nossa medula espinhal. Então, os ossos também funcionam, o esqueleto humano também funciona como um escudo protetor para outras estruturas anatômicas. Os nossos ossos também são um reservatório mineral. Cara, como assim reservatório mineral? Então, nosso corpo precisa de muitos minerais e os nossos ossos funcionam como um reservatório para aqueles que excedem em quantidade. Então, pode ser que nós tenhamos na nossa circulação uma quantidade suficiente de determinado mineral, mas os nossos ossos funcionam como armazenamento para uma quantidade adicional. Vai que de repente o meu nível de minerais na circulação cai. Então, meus ossos têm reserva e liberam uma quantidade necessária para que meu corpo continue realizando as suas atividades, aquelas que demandam a necessidade, né, a presença desse mineral. Os ossos também são produtores de células sanguíneas, isso mesmo, tanto da série vermelha quanto da série branca, mas a gente não vai se aprofundar. A questão é, existem ossos longos no nosso corpo que trabalham na produção de células sanguíneas porque eles contêm dentro de si um tipo de medula chamada de medula óssea vermelha que produz células sanguíneas, tá certo? Nós vamos falar também de histologia dos ossos, do esqueleto humano. Eu sei que a gente olha assim e vê o osso tão compacto e a gente pensa, rapaz, não tem vida aí, é um negócio de estrutura compacta mesmo, dura e pronto. Não, os nossos ossos se remodelam. Tanto é que durante a nossa puberdade aí eles vão crescendo, crescendo, crescendo e a gente vai ficando alto ou continua baixo, mas cresce para os lados, né? É brincadeira, gente. Mas, de fato, nós temos células que trabalham para a remodelação óssea. Então, se nós temos ossos que precisam ser recuperados, existem células específicas que fazem essa reciclagem óssea e temos células que produzem matriz óssea para crescimento, para desenvolvimento ósseo. Tá beleza? Trabalham também na recuperação óssea, inclusive quando há fratura. E vamos falar também de articulações, que são importantíssimas para o movimento. Eu acho importante que vocês prestem bastante atenção em tudo que será
abordado neste vídeo, porque lá no final nós vamos fazer um teste de conhecimento para ver como você se saiu, né, durante toda a explicação desse vídeo, se você vai guardar alguma coisa para você e que vai te ajudar, certo? Vamos continuar. Hoje tem café? Olá gente, aqui quem fala é Wesley e venho junto com meu grupo tentar descomplicar um pouco sobre o sistema esquelético. Quando falamos do sistema esquelético, sabemos que existe uma grande quantidade de informações e isso acaba amedrontando a grande maioria das pessoas, mas peço que vejam, revejam o vídeo e espero que possa sanar algumas das dúvidas que você possa ter. Bom, o esqueleto ele se encontra com 206 ossos, atua sustentando alguns tecidos, protegendo órgãos, auxiliando no movimento, produzindo células do tecido sanguíneo e armazenando minerais. Galerinha, os ossos são formados por um tipo de tecido conjuntivo denominado tecido ósseo. Esse tecido é caracterizado por ter uma matriz calcificada que confere rigidez. Esse tecido ele é formado por 3 tipos celulares, os osteoblastos, osteoclastos e osteócitos. Mas isso a gente verá mais à frente no decorrer da nossa aula. Os ossos são divididos em 4 grupos, que seriam ossos longos, ossos curtos, ossos planos e ossos irregulares, que também veremos mais à frente na nossa videoaula, né, galerinha? Já na divisão do esqueleto, a gente encontra uma divisão de 2 grupos, não é? É o esqueleto axial e o esqueleto apendicular. Lembrando, galerinha, que a junção desses 2 grupos é o que daria 206 ossos, né? Se tirarmos essa divisão aí. Aqui em amarelo, como podemos observar, o esqueleto axial confere o eixo longitudinal do corpo e o esqueleto apendicular, a característica dele é a junção de membros superiores e inferiores.
O esqueleto axial, galerinha, ele encontra com ossos do crânio, osso da caixa torácica e coluna vertebral. Vale um destaque aí para os ossos do crânio, que tem uma pequena curiosidade, que seriam 6 ossículos da audição e um ocioide. Então vale essa curiosidade aí, essa característica na hora do estudo, hein? O esqueleto apendicular. Galerinha, quando a gente para analisar todos os movimentos que fazemos no dia a dia, tais como andar, sentar, pegar objetos e até mesmo em um simples cumprimentar com amigos, verá que o esqueleto apendicular tem uma grande importância. Vale o destaque em ações como mudar de direção e controle do seu meio, um dos mais importantes. Vale destacar, galerinha, aqui no esqueleto apendicular estão inclusos, como eu já disse, ossos dos membros superiores e inferiores, assim como os elementos de apoio chamados cíngulos, que os conectam ao tronco. Bom, o membro superior ele é formado pelo húmero, que está ali localizado no braço, una e o rádio, antebraço, ossos do carpo, que seriam punho, ossos do metacarpo, seria da palma da mão, as falanges do dedo, os ossos que unem o membro superior ao tórax, a clavícula e a escápula, que formam a chamada cintura escapular, né, gente? No que diz respeito ao membro inferior, temos fêmur, que seria o osso da coxa, tíbia, fíbula, e que seriam ossos da perna, a patela, que seria o joelho, ossos do tarsus, ossos metatarsais, e falanges, que seriam os dos dedos, né, gente? Os membros inferiores unem-se ao esqueleto axial por meio de cintura pélvica, que é formada pelos ossos do quadril, também conhecido como os ossos pélvicos, galera. O esqueleto apendicular são compostos pelos seguintes ossos: 4 cíngulos do membro superior, que seriam 2 clavículas e 2 escápulas, membros superiores, que seriam 60, a junção de todos os ossos, que seriam quais? Seriam 2 húmeros, 2 rádios, 2 una, ossos carpais seriam 16, ossos metacarpais, o metacarpos, seriam 10 e falanges 28. Como foi dito, aqui estão os membros superiores e membros inferiores, que seriam todos aqueles subgrupos, todos aqueles ossos que eu já citei a quantidade. Vale um destaque de estudo nessa área aqui. Revejam a nomenclatura e a numeração que eu disse lá, e é um assunto bem complicado e que exige um cuidado na hora do estudo. Galerinha, partindo agora para o segundo grupo do sistema esquelético, que seria o esqueleto axial. Bom, o esqueleto axial ele é formado pelos ossos do crânio, tórax e coluna vertebral. Estes formam o eixo longitudinal do corpo, formado por 80 ossos, que são eles. Bom, seriam 22 ossos do crânio, como eu já disse, tem um destaque ali para 6 ossículos da audição e um osso ióide. A caixa torácica encontra 24 costelas e um externo, e a coluna vertebral, que seriam 24 vértebras, um sacro e um cóccix. Bom, galerinha, o esqueleto axial funciona principalmente para sustentação e proteção dos órgãos. Já que falamos ali do grupo dos ossos apendicular, iremos falar um pouco dos ossos do esqueleto axial. O crânio ele é formado por uma série de ossos, os quais são classificados em 2 grupos, ossos da face e ossos do crânio. As vértebras formam a coluna vertebral e são divididas ali em 7 vértebras cervicais, 12 torácicas, 5 lombares, 5 sacrais e 4 ali que estão localizadas na área do cóccix. As costelas são encontradas em 12 pares, sendo que 10 deles ligam-se ao externo e os 2 últimos não se conectam, que seriam as tais conhecidas costelas flutuantes, né, galerinha? Galerinha, já na apresentação dos ossos, eu separei alguns ossos e deixo aqui para a área de estudo de vocês. Claro que eu poderia vir e trazer todo o material explicando, mas além de o vídeo ficar maçante, muito longo, eu deixo como um meio de saber, de cativar a sua mente aí à procura dessa informação. Jesus!
que acaba que a anatomia para algumas pessoas se torna muito chato. Café tem? Café tem? Mas depois que você percebe características e curiosidades dentro do corpo humano, você acaba tendo um fascínio na procura de informações. Eu deixo aqui esse grupo de ossos para que você perceba características e podem ter certeza, há características que vocês não sabiam e que vão começar a admirar no corpo humano, gente. Galerinha, partindo agora para a parte que eu citei inicialmente na nossa videoaula, que seria o tecido ósseo. O tecido ósseo ele é composto por 3 tipos celulares básicos, que seriam o osteócitos, osteoblastos e osteoclastos. Bom, partindo para o osteócitos, eles são responsáveis por compor o interior da matriz óssea e preenchendo assim as lacunas nas quais partem os canalículos, onde cada um dessas lacunas podem abrigar apenas um osteócito. Os osteócitos são células achatadas, compostas por uma pequena quantidade de retículo endoplasmático rugoso, aparelho de Golgi e o núcleo com cromatina condensada. Os osteócitos são essenciais para a manutenção da matriz óssea e a sua morte ela é responsável pela reabsorção da matriz. Partindo, galerinha, ali os osteoblastos são células responsáveis pela síntese da matriz. Essas células são capazes de armazenar fosfato de cálcio, fazendo parte da mineralização da matriz. Quando um osteoblasto ele é envolvido pela matriz, ele se transforma em osteócito. Galerinha, o osteócito é a matriz óssea formada a partir de osteoblastos ativos e que ainda não foi calcificado. Os osteoclastos são grandes células móveis que possuem vários núcleos e extensas ramificações. Podemos observar aqui ele na imagem 3, formada pela função de macrófagos que estão envoltos no processo de reabsorção e remodelagem do tecido ósseo. Durante esse processo, galerinha, os osteoblastos sintetizam novos componentes orgânicos na matriz óssea essenciais para a conservação da homeostasia do cálcio e para a conservação da integridade do esqueleto. Aqui, galerinha, como foi citada mais acima, aqui seria a formação do osteoblasto, que seria o envolto, né? A atividade do osteoblasto e a atividade juntamente com o osteócito, né, gente? Que seria a junção nessa camada mais arroxeada, que seria o início daquelas suas ramificações. Eu quis trazer essa imagem porque é uma imagem científica, uma imagem microscópica, né? O que dá um parâmetro ainda melhor para o tipo de conhecimento onde a gente está se adentrando. Vale lembrar que esse tecido aqui que está sendo observado no microscópio, ele é de um osso poroso, que esse osso poroso fica na camada interior do osso plano do crânio. Bom, galerinha, nessa área aqui a gente percebe uma característica, uma curiosidade, podendo assim, até ser mesmo dita, que visto a olho nu, um osso compacto ele parece sólido. Mas na verdade um exame microscópico, no entanto, ele revela que é crivado e com bastantes passagens para vasos sanguíneos e os nervos, né? Podemos observar que na área superior direita pequenas perfurações onde passam algumas áreas sanguíneas e até mesmo nervos, né, gente? Falando sobre a mesma imagem, a gente percebe que no centro do osso percebemos essa estrutura cilíndrica. Essa estrutura cilíndrica a gente chamamos de ósteon, que nada mais é como se fosse um pilar de sustentação ali dentro do osso, né, gente? Um pilar que sustenta e desenvolve em volta o osso para o meio e sua estruturação ser completa. Galerinha, partindo ali para o sistema articular, ele é formado pelas articulações ou junturas. Essas estruturas podem ser definidas como um local de conexão existente entre dois ossos ou mais ossos. As articulações
Elas garantem, portanto, a união e a movimentação dos ossos, permitindo que nosso esqueleto permaneça estável, independente da atividade que realizamos. Vale lembrar que as articulações elas se movimentam graças à ajuda da musculatura, né? A força do movimento não parte da articulação. Vale esse destaque de ponto aí, que acaba sendo confundida, né, pelo meio popular. Galerinha, nessa área eu separei 3 tipos de articulações e deixo como uma fonte de pesquisa, de busca de conhecimento para vocês, até porque o sistema articular ele tem uma vasta quantidade de articulações, e seria um vídeo muito extenso se fosse para explicar cada tipo e quais são suas ações, suas estruturas. Ficaria para outro vídeo isso. Eu deixei aqui a articulação fibrosa, articulações cartilaginosas e as articulações sinoviais, para que vocês percebam a estrutura, a ação de cada articulação, e assim vocês possam ser mais ainda cativados pelo meio anatômico, né? Um mundo, na verdade, que acaba amedrontando muitas pessoas, mas que eu tenho fé que vocês vão ter gosto a partir dessas pesquisas que vocês irão fazer, porque é um assunto, é um tema que é muito interessante a partir que você percebe as características e nomenclaturas de certas áreas do seu corpo, né? Bom, galerinha, vimos todo o sistema articular, todo o sistema esquelético, vimos também características celulares, características ósseas, e não poderíamos deixar de fora a amplitude de movimento, que seria a junção do sistema esquelético, o sistema articular e o sistema muscular, né? Que seriam movimentos que a gente utiliza no dia a dia, no nosso cotidiano. E aqui, junto com a colega Ellen, que cedeu sua imagem, podemos observar alguns dos movimentos que esses grupos nos possibilitam. Vale lembrar que o amplitude de movimento é um termo muito utilizado na fisioterapia para observarmos o grau de amplitude de uma articulação, né, gente? Voltei, galera, beleza? Olha só, vocês prestaram atenção em tudo que foi passado aqui? Porque agora nós vamos fazer um teste de todo o conhecimento que vocês aprenderam. Nós vamos apresentar 4 perguntas de múltipla escolha, só que assim, coisa rápida. Então, vê a pergunta, pausa o vídeo, lê a pergunta, responde na sua mente e segue adiante, beleza? Estejam preparados, vamos ver o que vocês aprenderam de verdade. Vamos lá, pessoal? Preparados? Nosso vídeo sobre osteologia articular. Nós agradecemos demais pela presença de vocês até este momento. Eu sei que você deve estar pensando, meu Deus, que vídeo longo foi esse? Mas tinha muita coisa para passar e a gente precisava, pelo menos, passar por cima desse assunto e mostrar para vocês como é importante esse sistema que vocês têm aí sustentando e dando força para a movimentação de todo o seu corpo, certo? Agradecemos porque a nossa equipe não é pequena, são 14 universitários de diversos cursos conversando, dialogando e tentando encontrar a melhor maneira de passar esse conteúdo para vocês. Obrigado até este momento. Vou passar aqui pelas referências que foram utilizadas para que vocês possam se aprofundar mais no assunto. É sempre bom conhecermos anatomicamente todas as pecinhas que se encaixam e que fazem com que o nosso corpo maravilhoso e perfeito funcione em harmonia. Até a próxima! Para nós, alegria!